Eu, há uma semana atrás, falei sobre o que pode ser feito no período de pré-campanha, que é aquele período que vai até o dia 15 de agosto, até porque dia 16 de agosto começa, então, efetivamente, a campanha eleitoral. Então agora a gente vai falar sobre o que pode ser feito na campanha eleitoral, que é esse período que vai do dia 16 de agosto até o dia 4 de outubro. Tá? Primeiro de tudo, mencionar a legenda. Então eu tive, inclusive, assessorando um candidato que falou para mim assim, olha, eu sou aliado à direita, né? Mas nesse município aqui, que eu vou disputar as eleições, há uma tendência para a esquerda. Então eu acredito que eu vou perder muito voto se eu mencionar a minha legenda, se eu ficar mencionando a minha legenda. Se eu necessariamente esconder a minha legenda, isso pode facilitar a minha vida aqui no sentido de não perder voto. Porque eu vejo que o eleitorado dessa região pende mais para a esquerda. E aí, foi o que eu falei para ele, olha, não dá para esconder isso. Se o seu partido é de inclinação direitista, tem que ser expresso o seu partido, a sua legenda. Se é voltado para a esquerda, tem que ser mencionado, então, a legenda. Isso é fundamental, isso é obrigatório. Assim como as coligações. Então, se forem eleições majoritárias, necessariamente precisa ser falado das coligações ali que apoiam aquele candidato. Não dá para esconder isso, né? Então é importante também falar as coligações, caso sejam eleições majoritárias, bem como os vices. Então, o prefeito vai falar o vice. Precisa falar quem é o vice. Senador, seu suplente, governador. Isso é importante, até porque a população vota, então, num candidato que muitas vezes pode se afastar por N motivos. No caso do senador, por exemplo, e lá fica o suplente. Então, quer dizer, quem votou espera ser representado por alguém e fica uma pessoa que nem sabe quem é. Então, por isso que é necessário jogar luz, então, ao vice, aos vices, ou a um suplente, no caso de um senador, por exemplo. A questão da tiragem também, né? A tiragem é aquele material impresso, usado em campanha, é necessário, na tiragem, fazer prestação de contas. Inclusive, incluir o CNPJ de onde foi feito. Ah, mas pô, não foi numa empresa, foi o Zé da esquina que fez ali para mim. Tem que ter, então, o CPF de quem foi que fez. É necessário, então, para questões de prestação de conta. Tá? Uma outra questão. É possível fazer campanha em bens públicos? Como regra, não. Não é possível, mas há uma exceção. Na sede do Poder Legislativo, a mesa diretora decide, delibera sobre isso, mas, enfim, como regra, em bens públicos não é possível fazer campanha eleitoral. A única exceção seria, então, na sede do Poder Legislativo. Bens particulares, pode fazer campanha? Como regra, pode, com exceções. Exemplo, se forem bens particulares de uso comum do povo, então não pode. Exemplo, um cinema. O sujeito pode entrar no cinema e fazer propaganda eleitoral, enfim, se divulgar no cinema. Por quê? Porque é privado, mas todos usam. Uma praça, mesmo que privada, investimento privado, é um bem comum, todos usam. Um jardim, que também é um bem comum, todos usam. Então, nesse caso, não pode. Então, eu posso usar cavalete boneca, aquele bonecão do posto, eu posso usar isso? Não pode. O que pode ser feito é uma mesinha distribuindo ali panfletos, isso é possível. Uma outra questão também é sobre outdoor, né? Não pode outdoor. O que pode são placas também, de meio metro, isso é possível você expor, então, aquelas placas de meio metro, mas outdoor não pode. Ao sujeito fala assim, então eu vou botar 50 placas daquela, vou pegar uma região possível de fazer e vou colocar uma ao lado da outra, o que caracteriza, então, justaposição, o que não é permitido por consequência lógica, quer dizer, se isso for feito, vai ser equiparado a um outdoor, então também não pode fazer isso. Então a placa que pode ser feito, a medida, é de meio metro. Você não pode fazer a justaposição, que é colocar lado a lado um monte de placa, o que seria então equivalente ao outdoor. E aí é importante a gente falar que há multa, né? Então fraudar essas especificações pode aí render uma multa de 2 mil a 8 mil reais. Então isso pode levar o sujeito a pagar uma multa de 2 a 8 mil reais. Tá? É possível, então, utilizar o veículo, por exemplo, envelopar o veículo para fazer propaganda? Não pode também. O que pode ser feito é utilizar o vidro traseiro do veículo para poder, então,
fazer essa propaganda ali do candidato, mas não pode envelopar o veículo inteiro. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi em algumas corridas eleitorais o veículo inteiro ali é envelopado. Isso não pode. Pode ser feito jingles da campanha tranquilamente, pode ser usado trio elétrico, pode, tem uma especificação de 7 metros. Não pode, por exemplo, aqueles trios gigantescos que tem na Bahia, lá no Carnaval, não pode, mas um trio até 7 metros, que já é enorme, pode ser utilizado. Pode ser feito comício, reuniões, sem problema nenhum. O que não pode ser feito é showmício, né, que são o showmício é a utilização de artistas, fazendo então, sem nenhum tipo de vinculação àquela candidatura, a não ser a vinculação financeira, evidentemente, para poder fazer a propaganda daquele candidato, mas não há vinculação. Showmício é proibido, mas o comício não há nenhum tipo de proibição. É possível fazer em locais sem autorização, no entanto, precisa fazer a comunicação, né, para que não haja, então, ali um encontro, por exemplo, bem constrangedor de candidatos no mesmo local. Então você não precisa de autorização para se reunir, inclusive é constitucional esse ponto. Mas você precisa comunicar para que não haja então esse desconforto de, no mesmo local, 2, 3 candidatos se encontrarem para poder fazer ali o seu comício, enfim. É importante também salientar que há diversos crimes de ordem civil, administrativa e penal, né? Então é muito importante ter uma assessoria nas corridas eleitorais para que não possa incorrer em diversos crimes eleitorais.